Fazer parcial ajuda ou atrapalha na operação? Esse é o assunto do vídeo de hoje, muita gente me pergunta, então vou falar minha opinião sobre parcial, trazer os lados bons e os lados ruins de você usar essa estratégia dentro do seu operacional. Fala comigo, tubarão do mercado financeiro. Bom, o assunto do vídeo de hoje é um assunto meio polêmico aí. Tem gente que é muito a favor totalmente, só vê o lado positivo, só fala do lado bom daquilo. Tem gente que é totalmente contra parcial e só fala do lado ruim. E tem pessoas como eu, que fico ali no meio termo. Eu sei o lado bom, eu sei o lado ruim, então eu determino quando eu devo usar a parcial e principalmente como eu devo usar a parcial. Afinal, como tudo na vida, nada tem o lado somente positivo. Tudo vai ter o lado positivo e tudo tem um lado negativo. Agora, quando a gente sabe balancear, né, os benefícios e os malefícios, a gente consegue ali um meio termo aonde se torna aplicável aquilo. Mas vamos começar do começo. O que é a parcial? Né? Tem gente que nem sabe o que é uma parcial. Então vamos lá, imagina que você comprou 10 mini contratos de índice a 77.500 pontos. Nesse momento, essa é a sua mão completa. Esse é o lote que você decidiu entrar na operação. Essa é a sua mão cheia daquela operação. E aí, digamos que o preço sobe de 77.500 e vai para 78 mil. Quando chega no 78 mil, você vende 5 desses 10 mini contratos que você tinha comprado. Quando você faz essa venda, você não saiu total da sua operação, você vendeu 50% das suas operações, você fez uma saída parcial. E aí você pode pensar, pô, Uriel, mas por que eu vou fazer uma saída parcial? Por que eu não saio de tudo, já que eu estou numa operação vitoriosa? Porque chega às vezes num certo ponto que existe uma resistência ali e por mais que você acredite na continuação da tendência de alta, você decide sair caso o mercado volte para baixo a partir daquela resistência. Vou dar um exemplo prático na vida real, sem ser de mercado financeiro, para você poder imaginar melhor isso. Imagina só que está saindo um loteamento novo na cidade e você vai lá e compra 10 lotes de 1.000 metros por 100 mil reais cada um. Ou seja, você gastou R$1 milhão. Você não quer construir uma casa nos 10 lotes que você comprou. Você compra interessado em revender aqueles lotes no futuro a um preço mais caro, certo? E aí, conforme as pessoas vão comprando, se esgotam os lotes daquele condomínio e começa a subir o preço dos lotes que já estão lá. E aí o preço já chega a 150 mil. Você fala, pô, já tô tendo um lucro legal. Acho que eu vou vender alguns lotes, mas eu ainda vou segurar alguns porque eu acredito na valorização no longo prazo. Só que no caso de terrenos, no caso de loteamento, isso leva anos. E quando a gente está falando de operação, de mercado financeiro, principalmente de day trade, vai acontecer nos próximos minutos. Algumas vezes você vai estar errado, infelizmente vai chegar ali e vai começar a desvalorizar de novo, e algumas vezes você vai estar certo. Você fez a parcial e vai continuar valorizando com o restante dos lotes que você segurou. Então ficou claro como que funciona a parcial, ficou claro qual que é o propósito da parcial. Você acredita que ainda vai continuar andando ao seu favor, né? No caso de você estar vendido, você acredita que ainda vai continuar caindo, mas você já quer realizar uma parte daquela operação, já quer realizar uma parte daquele lucro para já garantir um pedaço da fatia para você. E qual que é o lado ruim disso? Primeiro vamos começar pelo lado ruim de você fazer a parcial. Voltando ao primeiro exemplo, você comprou 10 mini contratos a 77.500 e vendeu 5 mini contratos a 78 mil. Até o momento que você vendeu ali aqueles contratos, tá tudo ok. Só que a partir do momento que você vende metade dos contratos que você tem, se o preço continuar indo ao seu favor, continuar aumentando o seu lucro naquela posição, você só vai ganhar com 50% da sua mão, porque você já se desfez de 50% dela. Ou seja lá com quantos contratos você fez a parcial. Se você se desfez de 3, você está se desfazendo de 30%. E a partir daquele momento você vai ganhar com 30% menos. Então imagina só, se você tinha o objetivo de levar até os 78.500 mil pontos para frente, a partir dos primeiros 500 pontos, você só vai estar com metade da sua mão. E o que era para ser um lucro, digamos, de R$1.000,
vai se tornar um lucro de 750, porque até metade do caminho você foi com todos os contratos, então até metade do caminho você estava com os R$500. A partir da metade do caminho, você decidiu vender metade dos seus lotes e subir somente com os outros 50%, os outros 5 mini contratos. Então, mesmo que vá até o seu alvo, o seu lucro vai ser menor, porque você está com metade da mão. E isso vai diminuir o retorno da sua operação. Então, se eu e você entramos na mesma operação, você fez parcial, eu não fiz parcial, e a gente levou até o mesmo ponto, eu vou ter feito mais dinheiro que você e, obviamente, eu vou ter um risco-retorno maior. Afinal, o meu lucro vai ser maior do que o seu. Então, esse é o lado ruim da parcial. A partir do momento que você se desfaz de parte daqueles contratos, você vai deixar de estar lucrando com parte daqueles contratos. E agora vem o lado positivo disso tudo. Quando você se desfaz de parte desses contratos, você já está garantindo o lucro ali com 50%, ou seja lá quantos por cento de contratos você fez a parcial. Mas quando você realiza essa parcial, você realiza essa porcentagem de lucro, aquilo está garantido para você. E o seu break-even, o seu ponto zero, o seu preço médio, ele vai descer, você vai melhorar o preço médio da sua operação. O que significa? Se daquele ponto que você entrou, começar a cair de novo, cara, você garantiu um pedaço de lucro. E o cara que está de mão cheia está voltando o lucro dele com a mão cheia. Então, voltando no mesmo exemplo, comprado a 77.500 com 10 mini contratos. Subiu a 78.500 pontos, você vendeu 5 mini contratos. Se dos 78 mil voltar para os 77.500, você ainda vai estar no lucro, porque você realizou uma parcial com 500 pontos para frente. Então o preço teria que voltar 500 pontos atrás do seu preço de entrada para você sair no 0 a 0. E já quem não faz a parcial, a hora que voltou os 500 pontos, ele já está no zero. Se voltar dali para trás, ele já está negativo. Então a parcial é muito boa para você proteger a sua operação, para você jogar o seu preço médio para trás. Só que aí entra um porém, porque as pessoas se empolgam com isso de parcial, falam, eu vou fazer a parcial, vou jogar meu preço médio, andou um pouquinho aqui para frente, eu já vou largando o lote, foda-se, vou jogar meu preço médio, vou tirar o meu risco, né? Eu vejo muita gente fazendo parcial de 1 ponto, cara. Porra, parcial de 1 ponto, e eu sei o quanto isso é ruim, porque eu já fui um desses caras, eu já fui um cara viciado em ficar fazendo parcial de 1 pontinho só para jogar o meu médio para trás. E eu posso te garantir que isso não vai te dar dinheiro. No longo prazo, não vai fechar a conta. Você vai ver lá no final do mês a sua assertividade altíssima e você não vai ter dinheiro na conta. Porque você fez a parcial, jogou o médio, voltou ali, te tirou no 0 a 0, te tirou com meio ponto de gain, ou seja, não te tirou com nada. E quando vai para trás, você está sempre de mão cheia. Digamos que você entra com 10 mini contratos, um stop de 3 pontos no dólar, ou seja, um stop de R$300. Só que aí foi 1 ponto para frente, que é R$100, você já largou lá 5 mini contratos, dali para frente você só vai lucrar com 5 mini contratos. Ou seja, para trás você carrega com 10, para frente você só vai com 5. Como que fecha uma conta desse jeito? Não fecha nunca, meu amigo. Você vai ter que ter uma assertividade de 95% para conseguir fechar um mês positivo. E aí você vai me perguntar, pô, Uriel, então se eu não posso fazer parcial assim, qual que é o jeito correto de se fazer uma parcial? E aí que entra o que a gente conversou lá no começo do vídeo, que é você buscar os benefícios, os malefícios, chegar ali num consenso entre os dois e conseguir aplicar, aonde não penda nem muito para o lado, nem muito para o outro. Porque sempre que você puxar para um dos dois lados, o outro vai estar submetido a ficar pior. E ao longo dos meus 5 anos, passando aí por diversos operacionais, vários treinamentos que eu fiz, várias pessoas que eu já vi operando, a solução mais inteligente para se fazer a parcial que eu encontrei, mantendo um bom risco-retorno, é você fazer a parcial de 50% dos seus contratos, pelo menos no 1 para 1. E o que significa fazer a parcial no 1 para 1? Bom, se você comprou o índice a 77.500 e o stop da sua operação
era um stop de 500 pontos, a sua parcial deve ser, no mínimo, do tamanho do seu stop. Porque se for lá no ponto da sua parcial, você vai tirar totalmente o risco da sua operação, porque você vai conseguir jogar o seu preço médio lá onde seria o seu stop técnico e você ainda aproveitou a probabilidade do mercado. Porque quando você entra numa operação com um alvo igual ao tamanho do seu stop, ou seja, 1 para 1, você tem 50% de chance. Você tem 50% de chance do mercado subir ou cair. O mercado só tem dois lados e é isso que ele pode fazer. Agora, quando você vai diminuindo a distância de um e mantendo a de outro, aumentando aí a proporção de um para o outro, você vai diminuindo a sua probabilidade. Ou seja, se eu entro numa operação com um alvo de 10 pontos e stop de 30, é muito mais provável que ande 10 pontos ao meu favor do que 30 pontos para trás. Só que aí a gente deixa totalmente a questão do payoff de lado, porque aí eu vou precisar de 4 operações positivas para pagar uma negativa. Eu teria que ter uma assertividade muito alta para chegar num ponto zero. Então, como a gente sabe que o mercado só tem dois lados, ou sobe ou desce, a gente vai jogar do lado do 50-50. Então, meu stop é de 5 pontos, então meu trade tem que ser no mínimo 5 pontos. Então a minha parcial, minha primeira parcial, tem que ser no mínimo com 5 pontos, do tamanho do meu stop. Meu stop é de 3 pontos, então eu posso fazer uma parcial de 3 pontos. Meu stop é de 2 pontos, então eu posso fazer uma parcial de 2 pontos. Agora eu nunca faço uma parcial menor do que o meu stop, porque aí eu tô matando o payoff da minha operação tá ficando com risco-retorno negativo e tô apostando do lado da probabilidade. E probabilidade não é uma coisa que você pode controlar no mercado financeiro. A única certeza que a gente tem é que o mercado tem dois lados. E a única coisa que você pode controlar é o quanto você vai carregar o seu trade para frente ou para trás. Então é desse lado que você tem que jogar. Não adianta você ficar jogando só do lado da probabilidade, porque isso não vai dar certo no longo prazo. Então, se você é uma das pessoas, assim como eu era, viciado em ficar fazendo parcial curtinha ali, só para jogar o médio e satisfazer praticamente uma punheta mental, porque se torna um negócio viciante. Ai, deixa eu fazer parcial na mão, e aí você quer fazer aquela porra ali logo só para jogar o seu médio e se sentir confortável. Mas, na verdade, você tá fazendo uma parada burra, porque você não está tirando o risco nenhum da operação. Seu médio nem vai para tão longe, porque você entrou na operação um ponto para frente, você vai ter que se desfazer de 80% da mão para poder jogar o seu médio um pouco mais longe. Se você se desfaz de 50% da mão com um ponto, você só jogou o seu médio um ponto para trás. E cara, um ponto não é nada, um balancinho vai lá e te tira. Aí você fica toda hora saindo no 0-0, toda hora saindo no stop gain, toda hora. E quando vem, toma o stop, mão cheia e vai lá e leva seu gain do dia todo. Então tome muito cuidado com esses gurus aí de parcial na mão, de larga o trade aqui rapidinho, um pontinho, nananã, toda hora, porque no longo prazo você vai puxar o seu relatório de performance e você vai se decepcionar com os resultados. Bom, pessoal, então essa é a minha visão sobre parcial. Passei os prós de você fazer parcial, passei os contras de você fazer parcial. Não é em toda situação que você deve fazer parcial. Tem situações que vale mais a pena você levar o trade para frente de mão cheia mesmo, principalmente quando você está fazendo operações no mercado direcional, quando você está indo a favor da tendência, é muito melhor que você carregue de mão cheia, porque você vai conseguir fazer mais dinheiro, bater a sua meta mais cedo e tudo mais. Agora, se chega num ponto ali que, aqui é uma resistência, já tá no 1 para 1, a probabilidade de dar uma voltada aqui para trás é grande, então é melhor eu fazer uma parcial. Sim, então faça uma parcial. Se existe algum motivador técnico de ali poder ser um possível ponto de inflexão, cara, faça sua parcial. Só que nunca permita que esse ponto de inflexão seja menos do que 1 para 1. Não adianta nada você comprar na cara de uma resistência que está a 2 pontos, sendo que seu stop está a 5 pontos. Isso aí é burrice, né? Porque você está comprando na cara da resistência, não tem nem alvo para você carregar para te dar um risco-retorno equivalente. Então, seja inteligente, não vá junto com o cardume. Bom,
Esse foi meu vídeo, espero que tenha ficado bem explicado. Se não ficou, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí nos grupos de trade que você tem, compartilha com a galera que eu tenho certeza que vai agregar. Confere os outros vídeos do canal, tem vídeo toda segunda, toda quarta e toda sexta, muito conteúdo para agregar a você. Muito obrigado por ter assistido e vejo você no próximo vídeo.